Bom dia, crianças, como que vocês estão? Estava com saudade de vocês. E nós estamos aqui nesta manhã, mais um domingo, para adorarmos ao nosso Deus. Eu convido você então agora, para nós estarmos dando início à nossa lição nesta manhã, para orarmos, pedir ao Senhor que esteja conosco. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja, por todas as crianças, Senhor, e que nesta manhã o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações para aprendermos mais o Senhor, a obedecermos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E a palavra de Deus nos diz lá em Salmo 150, no verso 6, que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos estar cantando um cântico nesta manhã, neste momento, e depois nós vamos estar aqui novamente, dando início então assim à nossa lição. Vamos lá, crianças! E a nossa lição nesta manhã é a lição 9. O título dela é Davi se torna rei. Onde nós encontramos essa história? Lá nos textos bíblicos, na sua Bíblia, né?
no capítulo de 2 Samuel, capítulo 1, dos versos 1 a 10, capítulo 2, de 1 a 7, capítulo 6, de 1 a 18 e de 9, de 1 a 12. Nós deixamos esses textos aí como sugestão para que vocês possam também, durante a semana, estar lendo para se inteirar mais dessa história, né, diretamente na Bíblia. O nosso versículo para nós decorarmos é: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, que está em 1 Samuel 13, no verso 14. E para nós darmos início à nossa lição, nós vamos fazer uma recapitulação bem rápida da nossa lição anterior, que nós estamos vendo aí, que, né, vimos que Davi era perseguido pelo rei Saul. E nessa imagem nós podemos ver que ele poderia ter se vingado sim do rei Saul, pois ele perseguia muito Davi. Mas Davi foi bem devagarzinho, com muito cuidado, chegou pertinho e rasgou um pedaço do seu manto. Essa imagem, crianças, é quando Davi tem uma oportunidade de fazer algo com o rei Saul. Será que ele fez? Como a imagem nos mostra, ele não fez mal algum com o rei Saul. Apenas ele foi lá bem devagar e cortou um pedaço do seu manto, como está lá em 1 Samuel, no capítulo 24, no verso 6, que vocês podem conferir. E quando Saul saiu da caverna e ficou um pouco mais longe, Davi correu e gritou: Rei Saul! Rei Saul! Olha só, hoje eu tive a oportunidade de te matar ou fazer algo contra o Senhor, mas eu não o fiz. Eu apenas cortei a sua roupa para o Senhor ver que se eu quisesse tinha feito, mas não o fiz porque isso desagradaria ao meu Deus. Então, crianças, eu estou aqui apenas mostrando o final, né? Como foi a nossa lição anterior, para nós estarmos relembrando aí um pouquinho, vendo que Saul perseguia muito Davi. Davi teve oportunidade, mas não o fez, porque ele era guiado por Deus. Ele sabia que aquilo não agradaria a Deus. Mas o que aconteceu com o rei Saul? Deixou de perseguir Davi? Bem, depois de tudo que Saul aprontou, o fim dele não foi muito legal. Ele perdeu os filhos em uma batalha, inclusive Jonatas, e ele também morreu. Sabem como Davi ficou sabendo disso? O que ele sentiu? Será que foi alegria, tristeza ou alívio, né? Porque agora ele estava livre da perseguição de Saul. O que vocês acham, crianças, o que aconteceu? Vamos lá então ver? Um servo de Saul foi contar a Davi o que tinha acontecido com Saul, Jonatas e os demais na batalha. Ele levou algumas coisas de Saul para Davi. Quando Davi viu aquelas coisas e soube que o rei e o seu amigo, né, Jonatas, o seu melhor amigo, haviam morrido, ele chorou muito, pois de fato ele amava Saul, apesar mesmo da inveja, da perseguição. Davi, assim, amava também ao rei Saul e o seu grande amigo Jonatas. E logo depois disso, crianças, Davi foi reconhecido por todo o povo como o rei de Israel. Vocês se lembram dos critérios que vimos para que alguém se tornasse rei em Israel? Ele deveria ser ungido de Deus, por Deus, realizar um ato heróico, né? E no caso Davi, ele venceu o gigante e outras batalhas. Ser também reconhecido pelo povo. E depois que Saul, né, morreu, o povo reconheceu Davi como seu rei. E Davi, então, realizou muitas coisas boas com o povo de Israel. Ele venceu muitas batalhas, como nós falamos, conquistou terras e se estabeleceu como um bom rei. Uma das coisas mais importantes que Davi fez, vamos ver o que foi?
Uma das coisas mais importantes que Davi fez para o povo de Israel foi trazer a Arca da Aliança novamente. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira, um baú coberto de ouro. Dentro dela ficavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos. Nós já vimos sobre isso, né, crianças? Nós já estudamos sobre isso. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do povo. A arca havia sido roubada pelos inimigos e, ao trazer a arca, Davi deixou bem claro o quanto ele se importava com as coisas de Deus. E ele estava mostrando que Deus iria governar o seu povo por meio dele. Mas, mesmo sendo um rei importante e honrado, o coração de Davi continuou amável e bondoso. Algumas pessoas poderiam ficar metidas, né? Orgulhosas, mas isso não aconteceu com Davi. E então, um dia ele se lembrou de que havia feito uma promessa para o seu grande amigo Jonatas, que iria cuidar da família do seu amigo. Davi não perdeu tempo. Ele procurou saber se havia algum parente de Jonatas e, para sua surpresa, ficou sabendo de um filho de Jonatas que já era grande, tinha esposa e filhos. Davi queria cuidar do filho e dos seus netos e do seu amigo. Então mandou chamar o rapaz até o seu palácio. E o nome dele era Mefibosete, um nome difícil, né, crianças? Mas nós também já vimos, já estudamos sobre ele, sobre esse nome. Eu tenho certeza que vocês se lembram. Mefibosete era filho de Jonatas, grande amigo de Davi, e neto do rei Saul. Ele era portador de uma deficiência física e foi levado ainda pequeno para uma cidade chamada Lodebar, um lugar de muita miséria, sem pasto e de sequidão. Mefibosete, ele não podia andar, ele só caminhava com as muletas que ele conseguia se locomover. Ele tinha um problema nos pés, né? E ele não conseguia andar. E Mefibosete não sabia da promessa que Davi tinha feito. E ele, né, ficou assim um pouco desconfiado. Quando ficou sabendo que Davi queria falar com ele, ele ficou até com medo. O que será que o rei Davi quer falar comigo? Vamos ver? Quando o rapaz chegou, Davi disse que ele não precisava ter medo e disse que daria a ele as terras de seu pai, Jonatas, e do seu avô Saul. Mefibosete teria uma boa casa, com conforto para ele, sua família e ainda empregados para ajudá-lo. Como ele ficou feliz, né, e aliviado, porque ele estava com muito medo. Mas tem mais. Davi o convidou a sempre estar no palácio e comer junto com ele, como se fosse parte da família. Que dia alegre foi para Mefibosete, né? Tanto para o rei Davi, como para o Mefibosete também, que foi uma surpresa para ele. Ele estava ali sendo amparado pelo rei. Davi, então, continuou sendo bom com a família de Jonatas, cumprindo assim a sua palavra e a promessa que havia feito. Afinal, um bom amigo deve cumprir o que diz, não é mesmo? E essa lição nos mostra as coisas muito importantes que já tinham sido faladas nos 10 mandamentos e mais tarde foram faladas por Jesus também. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração e o nosso próximo como a nós mesmos. E foi isso que Davi fez, obedeceu a Deus. Davi foi um homem que agradou a Deus, como nós vimos nas lições anteriores e na lição de hoje também. Davi foi chamado, né, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Ele teve oportunidade de acabar com a vida do rei Saul, que tanto o perseguia, não era mesmo? Mas ele não fez. Ele sempre estava ali pensando
que as coisas que erradas não agradariam a Deus. Então ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque agradou a Deus com as suas atitudes, né? Com o cumprir da sua palavra. E você, deseja ser uma criança que agrada a Deus? Então, não se esqueça do que nós aprendemos hoje. E agora, para finalizarmos, segue a correção da lição anterior, lição número 8. Número 1, você vai colocar as palavras fugindo, oportunidade, dormindo, rei e vingativo. No número 2, você vai marcar ali como está aparecendo na imagem. Na 3, cena 2. E 4 é a resposta do aluno, a sua resposta, ok? Então, um beijo, crianças. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe cada um de vocês em todo o tempo. Grande abraço e até a próxima!